Agora sim, chegamos ao fim do nosso módulo de data, né? Você já deve estar cansado de ver data aí, mas são aulas muito importantes porque na prática você vai utilizar muito isso no dia a dia, né? Então é bom dar muita ênfase nessas principais funções que você vai utilizar. E também não é só aquilo, né? Eu não vou te ensinar só, faz isso, faz aquilo, é assim que faz. Não, vou te dar exemplos práticos, né? De como você vai atuar ali no seu dia a dia, né? Nesse caso, nosso último exemplo, a gente vai chegar nesse resultado, onde vamos ter faixa etária, né? Então a pessoa vai conseguir ver, na minha empresa, qual que é a faixa etária dos funcionários, né? Qual é a maior quantidade de pessoas por faixa etária, seja de funcionários, seja aí, sei lá, de entregadores, de clientes, né? Também você pode pegar também de sócios, sei lá, uma lista de contatos também, a faixa etária, de pessoas que se cadastraram no site, por exemplo, né? Na sua plataforma, e tem inúmeras funções que a gente pode utilizar ali o DateDiff, né? A gente vai fazer um relatório muito avançado, bem aos poucos também, usando ali select, né? Subselect, subquery, que a gente fala aí, e também funções de agregações, count, case win, vamos fazer group by, order by, olha, muita coisa interessante pra gente nessa aula, tá bom? E lembrando que o script vai ficar disponível para você que está fazendo o nosso curso completo aí. Se não, também dá para você ir criando e construindo aos poucos aí com as tabelas que você tem. Então bora para a prática que a gente vai aprender muita coisa top aqui nessa aula, né? Lembrando que a gente está no banco de dados DW Adventure. Então você já conecta aí que você já está cansado de saber como que faz, né? Não vou nem falar isso mais não, que a gente falou isso em quase todas as aulas. Então conecta aí, senão você vai fazer cagadinha em outro banco de dados aí. Primeira coisa, antes de a gente sair fazendo, né? Eu sempre falo, sair fazendo query, consulta, tem que fazer isso, mudar o mundo. Uma consulta, você tem que o quê? Conhecer sua tabela. Então vou fazer aqui, ó, de employer, né? Da nossa tabela DW Adventure. Fiz um top 10 aqui para limitar 10 linhas e o asterisco aqui eu trouxe todas as colunas, né? Certinho para mim conhecer nosso banco de dados. O top 10 é bom para você ganhar performance ali. Quando você está fazendo filtro, você está limitando somente a 10 linhas. Se você fizer um select asterisco, no caso aqui, ó, vai trazer poucos dados aqui, porque nosso banco de dados é pequeno, né? Tem só 296 linhas. Mas se tiver ali banco de dados com 500 mil linhas, 700 mil linhas, já vai pesar ali o seu servidor, né? Então, quando é para consulta ali, a gente não precisa de todos os dados. Eu posso fazer aqui um limite, né? Um top 10. Vou dar um limite ali para minha consulta. E se você ganha performance, né? E também não avacalha ali o seu servidor. Então, vai para boa prática. Vai construir, traz 10 linhas, vê ali o que você precisa e depois ali, quando no final, traz todos os dados. Então, para a construção do nosso relatório de faixa etária, o que vai ser importante para mim na minha tabela, né? Primeiro, a chave do funcionário, para me identificar ele, né? E vou trazer também o nome dele, first name e o employer key aqui. E mais para frente a gente tem essa coluna, então. Estamos aqui, ó, birth date. Se tiver um barulho de chuva aí, não preocupa não, que tá arrasando o mundo aqui. Vamos lá, birth date quer dizer a data de nascimento dessa pessoa. Então, apenas listei isso aqui, ó. Fiz um select e trouxe as colunas que eu quis, ó. Employer key, first name e o birth date da minha tabela aqui, ó, certinho, dbo.employer. DBO não, né? dbo.gememployee. Fiz o select asterisco e agora sim, a gente já dá para começar a trabalhar certinho aqui, né? E no nosso exemplo abaixo, a gente vai criar faixa etária, exemplo, de 0 a 20 anos, de 21 a 40, de 41 a 60 e mais de 60, né? Eu posso vou até apagar isso aqui, ó. Vou dar um delete aqui para a gente criar mesmo na raça, na prática, sem ficar copiando e colando aí, né? Você vai fazer a mesma coisa. Então, eu já tenho dados importantes. Eu tenho o nome, né? Quem que é o meu colaborador, o nome certinho. E tenho aqui, ó, a data aqui de nascimento da pessoa. Agora dá para a gente construir o nosso relatório. Agora eu vou adicionar uma nova coluna. Eu posso dar um enter aqui, ó, e um vírgula. Onde que eu vou adicionar? Eu quero saber ali qual que é a idade dessa pessoa. A gente já aprendeu a calcular isso na aula anterior, mas a gente vai fazer na prática aqui também. Então bora lá. Para saber essa diferença eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular a data de hoje com a data que a pessoa nasceu. Vamos fazer isso com o DateDiff. Aqui, ó, DateDiff eu já posso abrir e fechar parênteses aqui. E eu quero essa diferença em ano. Então, eu já vou começar a escrever aqui, ó. Year. Vai ser ele ano, né? Poderia ser em mês, dia. E aí a gente já viu isso também em aulas anteriores sobre o DateDiff. Volta aí que você vai ficar fera também, tá bom? Vírgula, eu vou precisar da data inicial. A data inicial é o quê? Quando a pessoa nasceu, né? Então, eu posso trazer essa coluna aqui, ó. Birth date. Vou inserir ela aqui. E vírgula, qual que vai ser ali a minha data fim? Minha data final. A data de hoje. Eu vou calcular desde quando a pessoa nasceu até hoje, certinho? Então, vou colocar aqui, ó, o getDate. GetDate, vou abrir e fechar parênteses do getDate e vou finalizar com outro parênteses aqui, né, da nossa função DateDiff, beleza? Vou selecionar o trecho e executar. Vamos ver o que apareceu pra gente. Olha, então mostrou que essa pessoa, né, o Guy, tem 42 anos, o David aqui 49, e aí
cada funcionário vai ter a sua idade aqui certinho, né? Agora a gente já está criando aqui, né, o nosso escopo da nossa consulta. Eu já tenho uma coisa que eu preciso agora, vou calcular a faixa etária, né? Então quem tem de 0 a 20 vai ter a faixa etária ali de 0 a 20 anos. De 21 a 40, por exemplo, vai ter a faixa etária específica. A gente vai calcular isso referente a essa coluna que a gente fez agora, ó. A gente já conseguiu descobrir a idade ali, quantos anos a pessoa tem. Agora já está ficando mais fácil. Para ficar mais fácil ainda, eu vou dar o quê? Vou selecionar aqui, ó, dar um Ctrl C, dar um Enter aqui, Ctrl V, para a gente ir construindo aos poucos e você vendo como que vai ficando o histórico aqui. Vamos lá, colei aqui embaixo e agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma nova coluna para mim mostrar qual que é a faixa etária dessa pessoa. Vamos criar aqui comigo? Depois aqui, ó, dessa coluna nova que eu criei, vou dar alguns Enters aqui para mim criar a nossa função CaseWin. Lembra lá algumas aulas atrás que a gente já viu isso aí? Então vamos lá, né? Case, que vai ser a nossa função, você pode escrever maiúsculo ou minúsculo, não vai importar. Dá um Enter e um Tab aqui para já ficar um pouquinho para frente. Posso dar 1 ou 2 Tabs, né, para ficar bem organizadinho. Então, case aqui já foi, né? Então, caso, então agora a gente vai começar a digitar. Caso, quando tal coisa for isso, transforme em aquilo. E aí a gente vai ver na prática, a gente já viu em aulas anteriores também. Então, when, né? Então, quando. Então, quando a minha coluna nova que eu criei aqui, ó, tiver entre 0 e 20, eu vou escrever uma faixa etária que eu vou digitar, né? Então, vamos utilizar essa função. Então, quando essa coluna aqui, ó, que é a coluna que eu criei, quando essa coluna, né? Eu nem vou dar o nome para ela agora, que a gente vai usar ela depois. Vou só separar aqui, ó, para a gente não se confundir, tá bom? Beleza? Separei aqui, dei o Enter. Então, quando essa coluna aqui estiver entre dois valores, né, entre 0 e 20, qual que é a função que eu coloco entre valores? Vai ser a função between. Vou colocar aqui, ó, between, quer dizer que vai estar entre 0 e 20. Então, quando essa coluna que eu criei tiver entre 0 e 20, eu vou colocar aqui, ó, 10. Quer dizer, então, e agora eu vou colocar o resultado entre aspas, porque eu quero um texto, né? Então vai ser a faixa etária ali que eu vou descrever, vai ser aqui, ó, de 0, né? 0 a 20 anos. Que aí vai ser a minha faixa etária, né? Então, tiver ali esse resultado entre 0 e 20, vai estar nessa faixa etária. A gente vai criar mais umas 3 aqui para você pegar de exemplo. Como eu já fiz aqui, deu certinho, eu posso simplesmente, ó, dar um Ctrl C, dar um Enter e um Ctrl V aqui embaixo. Bom que fica bem organizadinho. Então, quando essa função que eu criei, que no caso é essa coluna aqui, estiver entre, agora aqui, ó, vou colocar entre 21, né, que é a próxima data aqui, ó, o 0 a 20 já foi. Então, tiver entre 21 e 40 anos, e aí já posso deixar tudo bem organizadinho aqui também para ficar igualzinho, tá vendo? Um debaixo do outro, que a pessoa vê assim, ó, esse é profissional, né? Tá colocando tudo bonitinho. Então, quando tiver com a idade entre 21 e 40, ela vai estar na faixa etária entre, vou colocar aqui, ó, entre 21 a 40 anos, certinho? E agora vamos criar mais uma, entre, sei lá, 41 e 60 anos. Vou colocar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Então, você vai criando bem devagarzinho que vai dar certinho. Então, quando na minha coluna que eu criei tá aqui certinho, vai pegar a minha idade e estiver entre o valor, agora vai ser 41 e, vou colocar aqui, ó, 60 anos. Vai estar, então, vai trazer a faixa etária para mim, ó, entre 41, 141 não, né? Entre 41 a 60 anos, beleza? Feito isso, eu poderia colocar mais uma que é maior que 60, só que agora eu vou colocar a função else. Por quê? Se ele vai passar por todos os valores. Se ele não encontrar nenhum, então ele vai trazer para mim esse valor aqui, ó. Vou colocar entre aspas simples novamente, né? Vou colocar aqui, ó, mais de 60 anos. Beleza? Agora sim, a gente passou todos os nossos critérios, eu tenho que finalizar essa função, né? Eu posso utilizar aqui, ó, o end de finalizar. Então ele vai finalizar todo o nosso CaseWin. E agora eu vou dar um nome para aqui, ó, as faixa etária. Lembrando que se eu coloquei o espaço aqui, eu tenho que colocar entre aspas, né? Beleza, coloquei entre aspas simples, selecionei, aparentemente não deu erro nenhum, vamos executar para ver se vai funcionar, né? Bom, a gente vai fazendo juntinho aqui, ó. Vou dar um executar. E olha que beleza, o resultado foi ok, né? Mostrou que essa pessoa aqui, ó, tem 42 anos, o Guy aqui, né? Então mostra que ele está entre a faixa etária de 41 a 60 anos. Então deu certinho, né? Vamos fazer a conferência de mais um aqui, ó. Vamos pegar esse mais de 60, ó, 68 anos, é mais de 60? É, tá certinho. Vamos pegar aqui, ó, 35 anos que tem esse funcionário. Então, ele tá na faixa etária entre 21 a 40 anos, né? Vamos ver se tem mais um aqui, entre 20, 0 e 20. Não, parece que não, né? Então, você pode no final fazer aqui, ó, order by,
pela coluna de idade, né? Ou você pode dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui, que vai dar certo, ó. Minha coluna de idade é essa, né? Então ele vai ordenar por essa coluna de idade. Lembrando que eu tenho que tirar esse parênteses aqui. E de forma decrescente. Então vou colocar um desk aqui. Então vou selecionar o trecho e executar. E agora sim, ele colocou novamente, né, do maior ali, maior idade, para o menor. E aí você vai ter na faixa etária também, ó, mais de 60, e aí vai baixando até chegar no de 21 a 40. A gente não tem mais, não tem pessoas, né, nessa faixa etária de 0 a 20 anos. Ou então aqui no Order By também, ó, para você não ficar escrevendo, eu não gosto de ficar escrevendo o nome da coluna, eu vou e coloco o número, né, que ela representa. No caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu quero ordenar pela quarta coluna. Quarta coluna. E agora eu vou colocar o desk na frente, que ele vai ordenar do menor para o maior, né? Selecionar F5. Agora sim, pegou do menor para o maior. Então, a nossa faixa etária deu certinho também.